Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Vamos mostrar agora para você que uma pesquisa que envolve os departamentos de Zootecnia e Bioquímica da UEM, Universidade Estadual de Maringá, está desenvolvendo um produto que promete aumentar a digestão da forragem e a produtividade do gado de leite e de corte. Vejam só que interessante. Um projeto inédito, uma pesquisa que busca uma nova opção de alimento mais digestível para o gado de corte e leite, está sendo realizado entre os departamentos de zootecnia do professor João Daniel e o departamento de bioquímica do professor Vanderlei Dantas, da Universidade Estadual de Maringá. A pesquisa trata do seguinte: o professor Vanderlei pesquisa biocombustíveis de segunda geração a partir da biomassa, como o bagaço de cana, por exemplo. Já o professor João Daniel trabalha com nutrição de ruminantes com silagem, e daí saiu o interesse numa pesquisa entre os dois departamentos da universidade para desenvolver um alimento que aumenta a digestão de forragens aliado à produtividade do animal. Pesquisas como essa da Universidade Estadual de Maringá são essenciais para melhorar a eficiência na produção animal e garantir uma alimentação mais adequada para o gado. Hoje, a silagem de milho é a principal fonte de forragem conservada para o gado, de leite ou de corte. Mas a qualidade desse volumoso é influenciada pela sua digestibilidade. Melhor digestibilidade da fração fibrosa frequentemente melhora o consumo de ração, o desempenho e a eficiência alimentar do animal, como fala o professor João Daniel. Essa parceria nossa com o professor Vanderlei, lá da Bioquímica, surgiu do interesse em melhorarmos a qualidade da silagem para o gado. Esse experimento consiste em tentar melhorar a qualidade da fibra que compõe a silagem, que é uma das características mais importantes da qualidade do alimento para os animais ruminantes. E a tentativa, a ideia é que no final desse projeto a gente consiga melhorar a digestibilidade da fibra. Com isso, o animal possa ter um maior consumo de alimentos, uma maior eficiência alimentar e, portanto, uma melhor produção para os fazendeiros e para a população. Essa é uma pesquisa inédita porque ela difere do que já foi tentado anteriormente para melhorar a digestibilidade da fibra para os animais. Já se tentou fazer alterações genéticas da planta para que ela deposite menos lignina. De certa forma, isso faz com que a planta fique tenha menor capacidade de competição no campo. Já se tentou diversas formas de aplicação de enzimas, os resultados não são tão consistentes. E essa maneira que a gente está trabalhando atualmente é uma estratégia que muda o desenvolvimento da planta. Então, é uma molécula que é aplicada quando a planta ainda está no campo e não altera a vulnerabilidade da planta, porque ela não altera a deposição global de lignina da planta. Mas aqui no final, na ponta do processo, essa lignina vai estar depositada de um modo diferente e vai possibilitar que o animal consiga digerir melhor a fibra. O professor Daniel fala em que fase está a pesquisa no ponto de vista da zootecnia. Sérgio, essa fase que nós estamos testando agora é uma fase inédita da pesquisa, uma fase nova. Então, ela tem todo já um background que foi testado em laboratório e pela primeira vez nós estamos trazendo essa pesquisa para o campo. Então, nós fizemos uma lavoura de milho em larga escala, produzimos silagem de milho em larga escala e agora estamos alimentando os animais para, de fato, entender se o animal vai se beneficiar ou não dessa estratégia nova que a gente está propondo. E como que isso funcionaria dentro do animal? Qual que é a proposta? Em sendo essa planta em tendo uma deposição diferenciada de lignina na planta, o animal teria capacidade de digerir melhor esse alimento e, portanto, aproveitar melhor os nutrientes dessa silagem, apresentar um maior consumo, ou seja, o animal vai conseguir comer mais, isso é extremamente importante para animais de alto desempenho. E, no final, se isso tudo acontecer, é muito provável que o animal também tenha uma melhor eficiência alimentar, trazendo benefício do ponto de vista de sustentabilidade ambiental e também econômico para o fazendeiro. O professor Vanderlei, do Departamento Químico, tem a responsabilidade de fazer a fibra do volumoso ser mais digestível. E ele explica cientificamente como isso está sendo feito, a fase em que se encontra a pesquisa e os resultados até agora alcançados.
A principal descoberta que a gente fez é o seguinte, é que a planta, a biomassa, depois que você colhe o alimento, você tira lá, por exemplo, a parte comestível do milho, o que sobra a gente chama de lignocelulose. A celulose é açúcar, então o que a gente dá para o gado, né, o que vai servir de alimento para o gado, é a parte celulósica, que é um açúcar, é um polissacarídeo. A parte da lignina, que a gente chama lignocelulósica, ela é um polímero quase plástico. Ele é um polímero muito difícil de digerir, que a planta usa para se sustentar e para se defender. Então, quando ela está crescendo, ela vai produzindo mais lignina, como se ela estivesse produzindo um esqueleto mesmo. E quando ela é atacada por um inseto ou por uma bactéria, qualquer micro-organismo, ela também produz lignina ali na folha, no galho, onde ela está sentindo aquele ataque, para se defender e impedir aquele ataque. Pois bem, quando você dá essa lignocelulose, essa biomassa para o gado, você tem esses dois componentes. Você quer que o gado seja capaz de digerir a celulose, mas você também tem a lignina. O que nós descobrimos? Nós descobrimos um conjunto de compostos que são produzidos na própria natureza, que quando a planta entra em contato com esse composto, ela reage modificando o jeito que ela faz a lignina, para sempre. Então, durante o crescimento dela, ela continua fazendo lignina, bastante lignina nas fibras, ela continua tendo resistência. Se ela precisar se defender, ela produz lignina para se defender, mas normalmente ela acaba depositando menos lignina em tecidos que vão ficando mais velhos, por exemplo. Ao final, então, da produção, você vai ter uma planta que está lá saudável, resistente, alta, não perdeu produtividade nenhuma, mas que é mais fácil de ser digerida. Quando o gado vai digerir, a nossa expectativa é essa, né, que ainda nós estamos nessa fase de teste para saber se o gado realmente vai se beneficiar desse processo. A nossa expectativa é então que o gado consiga metabolizar melhor esse material e aí ele vai ganhar em produtividade ao longo do tempo. Esse silo aqui, então, ele já está com esse produto? Isso. Nós temos plantas que foram tratadas com esse produto quando elas eram jovens, né? Então a gente aplica na planta quando ela está crescendo. Ela sente esse produto e modifica o jeito que ela decide crescer, né? Ela se reprograma, digamos assim. E aí quando ela está na vida adulta, a gente faz uma planta que foi tratada, um silo, e uma planta que não foi tratada, outro silo. E a gente vai alimentar o gado, né, em diferentes animais, com os dois produtos, o que não foi tratado e o que foi tratado. Para ver o resultado. Para ver se ele dá diferença em relação a essa planta que não foi tratada. Professor, e quando é aplicado o produto, em que fase da planta? Então, o que a gente tem percebido, né, o que a nossa pesquisa mostrou, é que quanto mais cedo você aplica, melhor é a resposta. Então, geralmente, a gente depende muito do tipo de planta. Então, claro que você precisa ter folhas para você poder fazer a aplicação. Então não dá para você aplicar, por exemplo, apliquei 10 dias depois da semeadura, que aí você não tem folha. Então, por exemplo, no caso do milho, a gente tem aplicado com 30 dias depois da semeadura. Antes disso você não tem folha, muito mais tarde o efeito do tratamento é um pouquinho pior. Mas como é que é feito o tratamento? Só para ficar bem claro. Isso é pulverizado, como é pulverizado um fungicida. Vai junto? Você pulveriza junto com o outro produto. Você não tem nenhum custo adicional, por exemplo. Você vai lá passar Não é uma aplicação isolada? Isso, não precisa ser. Pode ser junto com outro produto. E vai responder do jeito que a gente espera que ela responda, né? Está respondendo, tem respondido sempre.